Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, aqueles que estão aqui e os que estarão assistindo esse vídeo posteriormente. Meu nome é Willy, eu faço parte da equipe do Educacional Ecossistema de Tecnologia e Inovação. E no nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o instrumento de acompanhamento e avaliação da suíte, certo? Então, gostaria de agora abrir aqui a palavra para as nossas duas convidadas do SEDAC, a Patrícia Dias e a Fátima Fonseca, que vão falar sobre esse instrumento que elas desenvolveram em parceria aqui com a gente. Então, agradeço a participação das duas e está com vocês. Agradeço demais a participação. Obrigada, Willy. Vou me apresentar, depois eu passo a palavra para a Fátima. Eu sou a Patrícia Dias, eu fui professora, coordenadora pedagógica durante bastante tempo e atuei muito na área de língua portuguesa, leitura, alfabetização. Hoje eu sou diretora de desenvolvimento educacional aqui na comunidade educativa SEDAC e fico responsável pelos projetos de formação de professores, nas diversas áreas do conhecimento, em língua, matemática, ciências, artes. Alguns projetos a gente faz direto com professores, outros também com coordenadores pedagógicos. Então, meu foco de estudo, de reflexão, está mais perto da didática, está mais perto da ação dos professores junto aos estudantes, embora a gente saiba que todas as ações estão aí sistemicamente interligadas. O SEDAC é uma instituição que já está há bastante tempo, vai fazer 25 anos no ano que vem, bastante tempo nessa estrada em várias regiões do país, fazendo formação, e eu convido todo mundo também a conhecer um pouquinho mais no nosso site, nas nossas redes sociais. Boa tarde, eu sou Fátima Fonseca, eu, entre outras experiências na educação, eu também fui professora da rede particular e pública, atuei na rede municipal de São Paulo, fui orientadora pedagógica na rede municipal de São Bernardo do Campo, e há 15 anos estou na comunidade educativa SEDAC, trabalho junto com a Patrícia, atuando como formadora e coordenadora de projetos de formação de profissionais da educação, e atualmente eu faço parte da equipe de coordenação da área de língua portuguesa da instituição. Ótimo, a gente vai então contar para vocês o trabalho que fizemos em parceria, e eu vou pedir para o Willy projetar o formulário. É um formulário que representa um instrumento de acompanhamento que foca exatamente na interação dos professores, de vocês, com os estudantes, no uso dos recursos da suíte de língua. Então, vou contar um pouquinho como que a gente pensou esse formulário, vou falar de uma parte, a Fátima vai falar um pouquinho da outra, e a gente vai tentar, posteriormente, buscar explicar um pouco os fundamentos das nossas decisões em relação ao que está colocado aqui. Então, a primeira parte do instrumento tem um recadinho, um bilhete aí para vocês, convidando vocês a preencher. É um formulário que foca na interação dos recursos pedagógicos, dos recursos tecnológicos nas situações de aprendizagem. Então, o nosso foco é olhar se esses recursos estão gerando maior aprendizagem, como, sim, não, por quê, quanto, em que aspecto sim, em que aspecto não, para que a gente possa, então, obter esses dados, pensar sobre eles e continuamente aí qualificando essa oferta com vistas à aprendizagem de todos. Esse instrumento, além de fazer perguntas que vocês vão ali num gradiente de opções se localizar, ele também pede que vocês subam arquivos, que podem ser imagens, vídeos, áudios. Então, a gente vai ver um pouquinho dele aqui. Vamos lá. Na próxima tela, então, a gente pede os dados iniciais de vocês, então, nome, a instituição e qual o segmento que vocês estão atuando. Então, o Willy está colocando aqui uma simulação
para que a gente possa ver, então, quais são os requisitos pedidos aqui no formulário. Então, essa primeira parte são os dados gerais de vocês, e em seguida a gente inicia o primeiro bloco, que se chama Gestão da Aprendizagem. Então, nessa sessão, nós organizamos algumas orientações, tem um vídeo de orientação inicial que explica um pouco essa sessão, que depois vocês vão poder ver com calma, mas a ideia é que essa sessão, ela traga perguntas para vocês em relação à organização do ensino, à gestão dessa aprendizagem, ainda não diretamente relacionado aos conteúdos de língua portuguesa, isso vai vir daqui a pouco no segundo bloco, mas aqui nós vamos nos focar nas questões de planejamento, de intervenção e de observação de vocês em relação ao como aquelas situações de ensino foram organizadas e o quanto os recursos contribuíram ou não nessa organização. Então, por exemplo, a primeira, ela nos pergunta assim, ela nos pede uma avaliação sobre a influência dos recursos tecnológicos no planejamento das situações de ensino. Então, vocês vão pensar, o uso dos recursos tecnológicos contribuiu muito, mais ou menos, ou não contribuiu para o meu planejamento nessas propostas que eu tenho realizado com o uso dos recursos tecnológicos. E aí, a depender da resposta que você colocar, né, se houve alguma contribuição, no item seguinte, a gente pede, então, que você insira um arquivo contando um pouco mais como foi, qualificando a sua resposta. Então, houve contribuição. Que contribuição foi essa? Grave um áudio e suba aqui. Então, aí no áudio, a gente espera que você possa contar um pouco melhor, com um pouquinho mais de detalhes, como foi a qualificação dessa contribuição que você assinalou no item anterior que aconteceu. No segundo, por exemplo, a gente vai então perguntar se você conseguiu inserir os recursos tecnológicos como parte integrante da metodologia, porque às vezes os recursos ficam à parte, e a gente quer buscar e trazer ele para se integrar harmonicamente nessa metodologia. Então, se você conseguiu um pouco, né, você vai assinalar a segunda opção, os recursos puderam ser incorporados de forma alinhada em algumas propostas. Se você conseguiu inteiramente, você vai assinalar a primeira. Se ainda não foi possível, você só conseguiu fazer de um jeito separado, ou ainda está muito no começo, não dá muito para avaliar, aí são as duas últimas. E mais uma vez a gente pede, então, para você qualificar a resposta que você colocou, adicionando um arquivo. Depois a gente vai perguntar sobre o engajamento dos estudantes nessa proposta. A maioria se engajou, só uma parte, não houve engajamento, e aí a gente precisa que você explique para a gente, e aí a gente pede fotos ou comentários dos estudantes que demonstrem o grau de engajamento deles na situação. Depois, na quarta questão, a ideia é falar sobre a autonomia desses estudantes. Eles conseguiram fazer de forma autônoma? Ou mais ou menos, né? Uma parte deles sim, outra parte não, né? Uma parte pediu muita ajuda, então ainda essa autonomia não está bem equacionada aí na proposta. E a evidência, então, podem ser imagens, podem ser vídeos, que mostrem, então, essa autonomia, eles trabalhando sem precisar de ajuda, sem se paralisar na situação. Na quinta pergunta, a ideia é que que vocês nos ajudem a indicar qual a relação entre a oferta dos recursos, né, o uso desses recursos na proposta, e o quanto os alunos foram acionados para trazer os seus conhecimentos prévios nesse momento, né? Então, o que eles já sabiam, como é que o que eles já sabiam contribuiu ou não para o desenvolvimento dessa proposta, para o desafio que essa proposta colocava. E aí a gente pede, então, mais uma vez, que vocês coloquem um áudio ou um texto curto, né, que qualifique essa resposta, nos dando mais indicadores do que vocês observaram e evidências que podem nos ajudar, então, a verificar como que esses recursos estão dando conta de realmente desafiar esses estudantes. E,
Na sexta, então, a gente vai falar sobre a interação. Queridos, e a desculpa, colaboração. eu vou interromper, porque tem um outro link, as pessoas estão nos aguardando em outro link. Willy, desculpa. Eu acho que nós entramos num link diferente. Estranho. Eu vou até mostrar a tela aqui para vocês. Ó, tá todo mundo lá esperando a gente. Tem professores. Ai, gente. Meu pai. Então, Coisas do home office. vamos. Você tem o Coisa link do- novo para Então, que eu só um mande lá momento. para a Fátima e para a Exato, Patrícia? só um momento, por favor. Peço desculpas, Gente, viu, Patrícia? e desculpe, Fátima? que engraçado isso, na verdade, mas ok. Peraí, tá? Só um momento. Vamos correr Você lá, tá sem por som, favor. tá? Gente, fiquei agora. Não, só Aqui, para a ó. gente saber, não tinha nenhum professor aqui, então? Neste momento, não. Vamos iniciar tudo novamente. Tá? Vamos lá? Peço desculpas, vou parar aqui enquanto estamos indo para lá.